Lição de terça-feira, herdeiros da promessa. Provavelmente eu estou falando com herdeiros da promessa, né? São pessoas que são herdeiros da promessa, aqueles que aguardam a breve vinda de Jesus. E nós continuamos esse estudo da lição, né, da semana, estamos na terça-feira, e hoje nós vamos falar um pouco das promessas que Deus fez. O texto-chave para nós hoje está em 1 Josué, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, que diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós estamos falando de herança. Mas como ele vai dar algo, Deus vai dar algo que já tinha prometido a Moisés. Que herança é essa que nós estamos falando, que nós vamos falar hoje? Só para a gente entender. Se nós pegarmos a tradução, quando ele fala assim, a terra eu dou aos filhos de Israel, dou em hebraico significa Natan, é um verbo hebraico que traduzido significa que ele deu. É como você pegasse o nome de Natanael, que significa dado por Deus, né? Esse seria o significado, ou seja, Deus está dando a herança aos filhos de Israel. Mas como que funciona isso, esse verbo, né? Vamos destrinchar a lição. Você que está nos assistindo aí, seja mais uma vez bem-vindo, que você possa, assim como nós, estar estudando essa lição para que possa acrescentar algo na sua vida. Deus possa estar presente na sua vida. Então vamos lá. O que ele quis dizer com passa ao Jordão, tu e esse povo, que eu vou dar? Qual garantia, né, que tem? Porque ele está falando no presente e ele está garantindo. E como essa garantia funciona? Então vamos lá. Em Josué, a lição diz assim, em Josué, no capítulo 1, 2, verso 3, o Senhor diz a Josué que ele está dando a terra a eles. Por outro lado, ele diz que já tinha dado. O que significa? A terra, nós temos que entender, a promessa da terra era um dom que era de Deus, um dom do Senhor, que era o verdadeiro dono. Em Josué 1, verso 2 e 3, são usadas duas formas diferentes de verbo, refletindo dois aspectos significados da herança da terra. A primeira forma expressa o que? O processo de dar a terra. Somente os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel até aquele momento. E a maior parte da terra prometida ainda precisava o quê? Ser tomada. Em Josué, no capítulo 1, verso 3, diz assim, o verbo é usado em uma forma perfeita, dando a impressão de que a terra já lhes havia sido dada. A terra já havia dado. Quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma é chamada de perfeito profético. Aqui é que entra a nossa explicação. Quando dele é o sujeito, e por isso aquilo que ele promete em sua palavra é um fato garantido que pode ser confiado como realidade presente. Então, aquilo que ele promete, porque ele não mente, nós sabemos biblicamente que Deus não mente e que a sua palavra não volta. E quando ele fala que daria a terra ao povo, ele iria cumprir, de alguma forma ele iria cumprir. Mesmo aquela geração que nós estudamos durante a semana foi desobediente e ignorou os desígnios de Deus, a próxima geração iria herdar a terra. Então a promessa dele, né, que ele fez, né, a José, que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó, ele estaria cumprindo aquela promessa que ele fez também a Moisés, ela iria se cumprir de alguma forma. E qual a garantia? Ele está dizendo, quando ele fala eu dou, ele está querendo dizer que somente por meio da sua presença que é possível. Por isso fala eu dou,
porque ele está dando algo que ele já é o quê? Que ele é o dono. Então não existe cumprimento de promessa de Deus sem a presença dele. E agora, como eu e você estamos diante de Deus para que nós recebemos essa promessa, para que nós recebemos a herança, como nós estamos diante de Deus? A presença de Deus está na minha vida, porque se ela não estiver na minha vida presente, como eu vou herdar uma herança sendo que Deus não está presente? Às vezes nós questionamos, mas Deus prometeu, e eu fui na igreja e Deus prometeu, e eu contemplei sim com os olhos da fé, porque nós contemplamos com os olhos da fé a promessa que Deus faz para cada um de nós. Mas por que ela não se cumpre? Porque a presença dele não se faz presente na nossa vida. Por isso que as promessas de Deus não têm sido cumpridas na nossa vida, porque ele não está presente diariamente na nossa vida. E o que eu quero dizer com isso? Comunhão. Busca aceitação aos desígnios de Deus. Vamos continuar a lição? O verso 3 utiliza palavras no plural. Vamos entender. Puserem vocês, portanto, a promessa não era dada apenas a quem? A Josué, mas a cada um do povo de Israel. E o fato de que Deus havia feito essa promessa a Moisés mostra que Deus estava dando continuidade às suas ações. Entenderam? Continuidade. Além disso, o termo hebraico, traduzindo como todo ou toda, todos, é repetido várias vezes no primeiro capítulo, expressando a totalidade e integridade essenciais para atingir o propósito dado a quem? A Josué. O sucesso na conquista futura da terra prometida dependia de um alinhamento perfeito entre Deus, Josué e o povo de Israel. Então, a promessa, a herança, a promessa que Deus fez na sua vida, ela depende do perfeito alinhamento entre você, Deus, e a sua obediência à palavra de Deus. Então, se alguma coisa não está dando certo na sua vida, alguma promessa não tem se cumprido na sua vida, é porque não estão alinhadas com os desígnios e os propósitos de Deus. Eles só herdaram a terra por dois motivos. Porque aquela geração disse, Josué disse, eu e minha casa serviremos a Deus. E vocês? Eles falaram, assim como você falar, nós iremos respeitar. E aquele homem que dizer ao contrário, ele será o quê? Morto. Eles tomaram a atitude de servir a Deus incondicionalmente. Eles estavam alinhados com Josué, com Deus e na obediência. Continuando. Não há nada de mágico nas promessas de Deus. Elas não têm em si mesma o poder o quê? De garantir o próprio cumprimento. Elas não têm o poder de garantir o próprio sucesso. A garantia de que se tornarão realidade está na presença de Deus, que diz, estarei com você. Josué, no capítulo 1, versinho, diz assim, ó, de fato, a presença do Senhor foi crucial para garantir a sobrevivência dos israelitas. Sem ela, eles seriam apenas uma nação entre muitas, sem chamado especial, sem identidade nem missão. A presença do Senhor era tudo que Josué precisava para ter o quê? Êxito. Nada mudou hoje, e é por isso que temos a promessa de Jesus encontrada em Mateus 28, verso 20. Vamos ler lá no grande sermão da montanha? Mateus 28, verso 20. Vamos finalizar com Mateus 28, verso 20. Verso 20. Diz assim, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos fazer um paralelo? Josué, que nós acabamos de ler, Josué. Mas agora meu Senhor dispõe-te, agora diz assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Então, fazendo um paralelo, a mesma promessa que ele fez a Moisés, ele nos faz hoje.
Mas, assim como o povo foi ensinado a guardar todos os mandamentos de Deus, aqui diz assim também, olha o paralelo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fazendo esse paralelo, nós entendemos que a mesma promessa que foi feita a Moisés, existe uma promessa para nós hoje, que é a Canaã celestial. Esteja você alinhado a sua vida com Deus para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas para isso precisamos alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus, para que nós recebemos todas as promessas e herança que Deus tem guardado para nós. Lembrando que a maior herança que nós temos nessa vida é a Canaã celestial, é a vida eterna. Quer alcançar a vida eterna, está aqui, guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. Tem você feito isso? Se não, faça um concerto com Deus e procure fazer os propósitos de Deus para que se cumpram as promessas dele na sua vida. Tenha você uma excelente terça-feira, que Deus possa estar com você em nome do Senhor Jesus. Amém.